Muito bem, pessoas, eu não vou ficar enrolando demais. Hoje é a última aula da semana do agregado plaquetário, desses 3 dias que a gente fez de aula gravada. E agora é o encerramento e a gente vai falar sobre o lançamento do credenciamento, obviamente. Né? Uma live para explicar o passo a passo do curso, explicar qual é que é a ideia, qual que é a proposta, para quem que serve, como que funciona, enfim, tudo isso daí. Né? Mas antes eu queria, na verdade, falar com vocês de algumas coisas que eu achei na internet que eu acho que é muito, muito bacana. Eu comentei alguma coisa muito breve sobre o assunto. Põe na internet. Eu tá na internet. Não, você me zoou. Põe na internet. É que ela me entrega o telefone assim, ela entrega o telefone que ela usa iOS, eu uso Android. Eu entrego o Android para ela. Põe na internet para mim. A internet tá nele. Já não tem que pôr na internet. Eu quero dizer, põe no browser. Eu falo, põe na internet. Olha, então, qualquer um entende. Enfim. É um negócio muito bacana, porque assim, a gente passou esse mês inteiro falando de agregado plaquetário. Foi desde o comecinho de março, a gente fez postagem no blog, acho que deve ter tido 5, 6 postagens no blog de vários temas, de sistema de coleta, de sistema de centrifugação, por que é um recurso muito bacana para a gente. A gente fez uma demonstração clínica usando um sistema fechado, o Artrex, que quem tiver no curso vai ter acesso a essa demonstração, que foi uma parceria junto com a Croma. A gente fez uma live de dúvidas sobre um sistema fechado, enfim. E daí fechou o mês com essa semana de 4 aulas, 3 aulas gravadas, mas hoje que é a aula ao vivo, né? Então foi realmente muito intenso o assunto. Eu já estou esgotado, não aguento mais ver sangue. Não é brincadeira, eu não vejo sangue. Aí a gente vê agregado plaquetário, né? Você sonha com agregado plaquetário. Enfim. E tem uma informação muito legal que eu queria só compartilhar com vocês antes da gente entrar no mérito do curso, que para explicar direito qual que é a proposta, assim, por que a gente fala tanto de agregado plaquetário? Porque funciona. É o melhor Aidify, não. ProAid. Não, ProAid é o Aidify. Aidify, isso aí. É o melhor Aidify de todos. Que em português seria uma ferramenta para você minimizar os problemas do envelhecimento, né? Alguma coisa nesse sentido. E, de fato, dentro da harmonização, dentro da implantodontia, dentro da periodontia, dentro da medicina, apesar dos médicos não utilizarem de uma forma plena, realmente é um recurso muito bacana. E é um assunto que a gente está trazendo para cá, para a pauta, só que, na verdade, não é que nós trouxemos para a pauta, é um assunto que vem crescendo gradualmente nisso, e é isso que eu quero compartilhar com vocês. Deixa eu pegar aqui uma aba daqui do browser, que é esta aba aqui. Essa aba ela está numa ferramenta do Google que chama Trends, Google Trends. Em resumo do resumo, essa aba ela mostra mais ou menos um índice de procura. Ela não coloca em quantidades de procura na internet, mas ela coloca índices de procura. Consegue comparar, olha. Então, o que eu fiz aqui, só para que vocês entendam, para não ficar enrolando demais? Eu comparei vários procedimentos dentro da harmonização facial e como que esse procedimento ele se tem destaque. Então, olha só, eu peguei plasma rico em plaqueta, que vocês observam aqui, ácido hialurônico, em todas as suas vertentes, não é só preenchimento, tá? Isso é importante falar. Toxina botulínica também em todas as suas vertentes. Bioestimulador de colágeno não é uma terminologia que existe em inglês, eu acabei colocando Sculptra por ser uma marca e por estar no mercado há muito tempo, então acaba sendo quase um produto à parte dentro desse conceito, e lifts usando fios, né, esses thread lifts. Se a gente procurar, olhar no gráfico, isso é muito interessante, veja só, hoje, a porcentagem de procura de plasma rico em plaqueta, ela mais ou menos atinge cerca de 20% do que é a toxina botulínica. Mas a toxina botulínica, ela tem um marketing monstruoso, é gigante em cima disso. Se a gente pegar preenchimentos à base de ácido hialurônico e materiais, e cremes, e géis, e enfim, tudo isso que tem... Sérum. Você tem ainda uma procura menor do que toxina botulínica, acredite se quiser. Em terceiro lugar, vem o plasma rico em plaqueta. Que não tem divulgação nenhuma, porque como ele não está dentro da área médica, pouco se fala e as empresas não investem pesado nisso, porque não é um produto. Não é um produto, a farmácia, é uma técnica. As indústrias cosméticas, elas não ganham com isso. Então, pensa que não tem grandes marketings, é quase um boca a boca. Exatamente. Então, isso é um assunto muito bacana. E é um perfil da medicina, né? Se a gente tirar aqui, eu vou tirar o ácido hialurônico, vou remover esse,
vou remover toxina botulínica. Para comparar com o resto, olha só, o Sculptra fica longe no segundo lugar e o lift com fios fica longe em terceiro lugar. Então, dá para ver realmente que está tendo uma procura, uma demanda muito maior. E essa procura, essa demanda, essencialmente, é boca a boca. Né? É boca a boca. Claro, existem profissionais que indicam, existem profissionais que desenvolvem, claro, isso ajuda na divulgação. Mas não teve aquele impulso que tem o marketing de uma Allergan vendendo Botox, o marketing de uma Allergan mesmo vendendo Juvederm, ou um Restylane que está no mercado, que é um marketing pesadíssimo, tanto que a gente tem paciente que vem pedindo Restylane, ele não vem pedindo preenchedor, ele quer Restylane, ele quer Juvederm. Quero Botox. Ou quer Botox. Quero Juvederm. Então, assim, realmente está crescendo um absurdo. Vou complementar essa informação com outra aba aqui. Deixa eu pegar aqui, esta aba. Que é compartilhar esta daqui. Deixa eu ver se está aparecendo para vocês. Isso. Essa daqui é uma aba do PubMed, que é um dos maiores repositórios de artigos que a gente tem. Repositórios fica estranho, fica parecendo supositório. Supositório é quando o artigo é ruim. Então, é um dos maiores repositórios... Bancos de dados, tá bom, vai. Funciona. De artigos que a gente tem. E eu coloquei aqui simplesmente plasma rico em plaqueta. Se eu aproximar aqui, este gráfico aqui, ele é autoexplicativo. Isso aqui... E é engraçado, só te cortando um pouquinho. Na Europa, nos Estados Unidos, o PRP, você quer falar? Pode falar, manda bala. Porque o PRP coloca como PRP, apesar de o PRF ser aplicado em maior quantidade, porque para os europeus nos Estados Unidos, quando a gente fala PRP, eles entendem como aplicação em face. Quando a gente fala PRF, para eles é automático pensar em ser cirúrgico, envolvimento com cirurgia ou com biomateriais. Então, nos artigos, apesar de na hora que vocês forem ver os artigos, tá lá, tubo branco ou mesmo a centrifugação referente ao PRF, o título do artigo ainda assim vai envolver PRP. Então, envolve a parte de agregados plaquetários. Ele é mais genérico. Quando você usa o termo plasma rico em plaqueta, ele é mais antigo, mas é mais genérico. Ele é usado para absolutamente todos os derivados. Até para plasma gel, você tem essa referência. Né? Você tem até essa referência. Então, olha aqui, vamos voltar para essa imagem aqui. Ó. Olha esse gráfico. Isso aqui é a quantidade de trabalhos, de pesquisas sendo feitas e publicações sendo feitas sobre derivado plaquetário. E olha como isso aqui ele é exponencial, o aumento disso é exponencial. Se a gente pegar aqui, começando... Opa, o que eu fiz? Fiz caca. Espera aí que eu já vou acertar aqui. Não, o que eu fiz? Volta. Não é voltar, é aqui, ó. Você andou com a página, volta. Pronto, muito obrigado, assim. Obrigado pela sua habilidade no TI. Então eu vou pegar aqui, olha, quando surgiu de fato o PRF, né, 98. De 98 para cá, o PRP, aliás, que começou a ser mais divulgado, né, um cara chamado Robert Max, nessa época, bombou falando sobre derivado plaquetário. Olha, desde 98, quando isso entrou de fato na odontologia, olha essa escala de aumento, 11 mil artigos, e é exponencial. Se a gente for avaliar 2022, a gente está em final de março, deu quantos meses? 3 meses. Já tem 370 artigos. Se mantiver esse volume de publicação, provavelmente esse ano a gente vai bater quase 2 mil artigos publicados sobre agregado plaquetário. É tudo isso aqui para falar em harmonização? Obviamente que não. Obviamente que não. Mas isso aqui está falando o quê? Do uso do agregado plaquetário dentro de toda a área da medicina. Ou seja, a aplicabilidade é gigante e efetiva, porque senão não tinha esse aumento tão evidente assim, tão marcado assim. Se fosse alguma coisa miada, talvez tivesse um pico numa época de moda e depois ou some. De reportagem da Record. E teria e sumiria, né? Então, realmente é uma técnica muito bacana. E a gente usa isso desde sempre, né? Eu falo desde sempre porque eu vou colocar isso entre aspas. Eu uso até desde antes de me formar. Tá? Eu me formei em 99. Comecei a trabalhar dentro da odontologia em 94 e acompanhava sempre cursos de implantodontia. O primeiro contato que eu tive com agregado plaquetário foi em 97, 98, né, acompanhando cursos, ainda não praticando, exercendo, mas já acompanhando. Então, desde sempre, eu convivi usando o agregado plaquetário. Primeiro para implantodontia e depois com o surgimento da harmonização dentro da harmonização. Né? Então, foi uma crescente nessa história, né? E é uma técnica muito bacana, de fato, assim, ela é relativamente barato,
Se você for considerar... Muito, dentro dos tratamentos que tem dentro da nem harmonização. compara, né? Se você for avaliar, mesmo se você pensar um sistema fechado, proporcionalmente, ele é muito mais barato do que qualquer outra técnica que tem, qualquer outra situação que tem. Né? Talvez ele não ganhe de alguns ativos para fazer microagulhamento, se bobear, né? O ativo talvez seja um pouquinho mais barato. Mas se você pegar um ativo mais elaborado, provavelmente é mais barato trabalhar com um PRP. Uhum. É muito provavelmente. Então, é uma ferramenta que não dá para argumentar, não tem como falarem que não funciona. Até porque, assim, quando você fala trabalhar ativo, o ativo tem uma ação muito específica. Sim. O PRP, ele trabalha com uma gama de fatores de crescimento e com uma ação muito extensa de recuperação e regeneração dos tecidos, que se você fosse, na verdade, pegar ativos que fossem compatíveis com toda a reestruturação que acontece no PRP, muito provavelmente deixaria de ser barato. De fato. Né? De fato. Mas eu falo, gente, é melhor que a gente não deve mais, hoje em dia, falar o termo, a indústria cosmecêutica, ela está num movimento meio contra a palavra anti-aging, e é até entendível, porque não existe nada que seja anti-aging de verdade, porque a gente não consegue evitar e prevenir o envelhecimento, mas eles estão muito mais na busca de coisas que favoreçam o envelhecimento saudável pela beleza natural. Mas eu sempre falo que, para mim, os agregados plaquetários é o melhor anti-aging ou pro-aging, qualquer coisa similar que favoreça a prevenção do envelhecimento, é um dos melhores. Ele é barato, se você faz a aplicação rotineiramente, você percebe nitidamente a qualidade da pele. E aí que vem a ideia de lançar o curso, né? Não é bem lançar, é um relançamento, vamos dizer assim, porque desde 2018, o mesmo curso está sendo aprimorado. Então, a gente fez uma gravação em 2018 com conteúdo base. Daí, em 2019 para 2020, falei, putz, esse conteúdo de plasmagel não está me agradando. Eu refiz a gravação toda do conteúdo de plasmagel, porque havia modificado, inclusive, as formas de conseguir viscosidades diferentes. Então, mudei um pouco o protocolo para fazer as viscosidades diferentes, que acabou ficando mais prático e começou a agregar também fator de crescimento no plasmagel, coisa que não existe normalmente, né? Depois de coccionado, o plasmagel é simplesmente um volumizador. E que eu questiono isso, eu sempre questionei isso. Daí, no comecinho de 2021, meados de 2021, metade de 2021, falou, putz, eu acho que PRF pode ser aprimorado. Fizemos novamente um complemento desse material falando sobre o PRF, acrescentando o PRF. Finzinho de 2021 também, começa a se modificar, começa a se agregar, e aí, através do trabalho da própria Roberta, começa a se agregar alguns procedimentos de peelings associados ao PRP. Que é sensacional. E a mesma coisa com a questão de venopunção. Então, na verdade, o curso, ele não é um curso, é novidade, acabou de lançar. Não é. É um curso que está sendo elaborado há muito, muito tempo. E ele tem o conteúdo renovado periodicamente. A gente acabou de renovar uma parte do conteúdo, e aí que é o motivo desse relançamento. Foi feito regravações, foi feito complemento de informações para o curso, porque a gente tem que pensar no seguinte: existe a possibilidade, quando a gente vai estudar, existe a possibilidade de você estudar por um livro, existe a possibilidade para você estudar por um artigo. Tudo aquilo que está num livro, normalmente, não vou falar que é completamente atual, mas são informações que são sólidas e que devem ser levadas a longo prazo. Então, um livro de 5 anos atrás, ainda hoje, ele tem informações que devem ser levadas em consideração. Que é o básico. Que é o princípio, né? São os princípios. Quando você quer fazer uma atualização, fala, putz, talvez esse tema esteja melhor, você vai nos artigos. O que a gente faz nos cursos, e não é só esse de agregador plaquetário, essencialmente em todos os cursos, é exatamente isso. O curso dá a impressão de ser uma grande coxa de retalhos, mas na verdade não é. A gente vai fazendo upgrades das informações à medida que essas informações estão se mostrando sólidas o suficiente e que aquilo vai perdurar, né? Até porque, graças a Deus, a ciência evolui. Então, a cada estudo, a cada teste, a gente vê modificações na forma de aplicação ou associações que podem ser benéficas, lacunas que estavam em abertas que acabaram sendo preenchidas. Então, isso a gente vai complementando, porque a gente não dá para saber tudo, né? Então, é um grande diferencial, que eu diria, né, de ter um credenciamento desse jeito, é que você não vai ficar ultrapassado. A ideia, a proposta, e isso faz parte do nosso trabalho, é manter a atualização, o conteúdo lá sempre presente, sempre feito sob medida, né? Então, putz, lançou uma técnica que teve
uma grande repercussão, vamos falar sobre essa técnica, o que tem de diferente, o que é vantajoso, o que não é vantajoso, como que você pode replicar e como que você pode dominar essa técnica, né? Sim. Essa é a grande ideia. Então, quando a gente fez realizou essa proposta de lançamento do curso, de modelar esse curso, foi justamente isso. Vamos juntar tudo isso, em vez de fazer vários cursos pequenininhos, vamos juntar em alguma coisa sólida que realmente ensine a pessoa a fazer. E para complementar nessa questão, até aproveitando um perfil, uma mudança de perfil que eu estou tentando implementar dentro do Instituto, a gente falou, olha, tem gente que gosta do online, que só vai fazer online, mas tem gente que sente falta da mão, do presencial. Ele tem que ver um paciente, ele tem que coletar o sangue, ele tem que botar aquilo em prática. Então, tá bom, então vamos fazer uma versão híbrida. O conteúdo online, que você acessa por um ano, vai ter todas as atualizações desse ano, vai ter o suporte nosso durante todo esse ano, então você vai ter acesso aos nossos grupos do WhatsApp, tem acesso à própria plataforma para as perguntas, e ainda você vai complementar isso participando de uma clínica. A gente separou 2 dias, a gente tem 3 datas durante o ano para você vir aqui por 2 dias para realizar procedimentos, desde a coleta do sangue, fazer o processamento do PRP, fazer o processamento do PRF, fazer o processamento do plasmagel e praticar isso em pacientes pré-selecionados. E sabe uma coisa que eu sempre falo? O PRP, ele é fantástico. Os agregados plaquetários, na verdade, eles são fantásticos não só pela ação que eles têm ou pelas coisas que ele faz, mas para quem está começando na área da harmonização ou para quem tem receio de trabalhar com preenchedor, por exemplo, trabalhar com os agregados, ele permite que você se torne muito mais hábil para qualquer outro tratamento, seja de bioestimulador ou de preenchedor, porque você está praticando. No PRE, nos agregados, você consegue aplicar com as mesmas técnicas como se fosse preenchedor, só que com um detalhe. Primeiro que ele é muito mais barato, no preenchedor a gente às vezes tem medo de arriscar, porque tem medo de errar com o paciente, porque o paciente vai ficar insatisfeito, isso vai sair do seu bolso para corrigir, ou você mesmo fica inseguro do que pode provocar aquele preenchedor lá. Quando você treina com o agregado plaquetário, você consegue treinar plano, você consegue identificar a região, diferença de manuseio de cada uma das regiões da face, porque todas elas são diferentes, têm lá suas peculiaridades. Então, treinar plano, saber se você está num plano superficial, num plano profundo, quais estruturas que você está passando. Isso, acredite ou não, você consegue treinar absurdamente. Todas as técnicas que a gente vai desenvolver de preenchimento, de bioestimulador, tudo. Não é com preenchedor diretamente que a gente testa. A gente treina com PRP, com PRF, com plasmagel. Tudo. E se der o resultado com esses produtos, possivelmente vai dar o resultado com o resto. E nem é só isso. Por exemplo, a gente tem um curso de óleos que toda a técnica, essa é uma área muito... Que é o iConcept, porque você não falou do iConcept. Fala também. Pode falar. É que a ideia não é falar dele, é só para vocês saberem. A área de órbita superior é uma área muito pouco abordada em todas as áreas de preenchimento. São pouquíssimas as pessoas que falam e são os primeiros reflexos do envelhecimento. Não é a parte inferior que a gente vê, mas é essa região. Então, é uma área muito delicada e com compartimentos de gordura muito diferentes clinicamente no tato do que no resto do compartimento de gordura da parte inferior da órbita. O que a gente fez? Todo o nosso protocolo, até para manuseio, para sentir o que eu esperaria naquela região, foi tudo com PRP, com PRF, na verdade, né? Que eu testei. Então, quando você treina, quando você usa isso como forma primeiro, forma de preparo, para você hidratar melhor a sua pele, para você preparar, sinalizar o seu organismo, para você colocar um preenchedor ou um bioestimulador, além desse benefício, você pode treinar no seu paciente as técnicas que você pretende fazer nele. Isso vai te deixar com muito mais segurança para fazer os próprios bioestimuladores e preenchedores. Por isso que eu falo que ele é sensacional em todos os níveis. Né? E uma outra questão que sempre colocam para a gente, né? Isso é muito comum, porque a gente tem alguns grupos, são 12 grupos, na verdade, de WhatsApp, e nos grupos colocam, mas e quem pode fazer PRP, quem pode fazer derivado plaquetário? Na verdade, a legislação ela é muito vaga em alguns momentos, né? A odontologia, pelo menos no meu ponto de vista, é a única que deixou claro, objetivo, que está regulamentado, não tem restrição, manda bala, pode fazer. Né? Tanto para os preenchimentos faciais, plasmagel, agregado plaquetário, enfim. Tudo isso junto com a parte de odontologia, periodontia, cirurgia, etc. Então, a odontologia realmente está regulamentada. Existem outras 2 áreas muito, muito importantes dentro da harmonização, que é a biomedicina e
entrou relativamente recente a enfermagem estética, né, a enfermagem com foco na harmonização, que já lidam com sangue desde a base, desde a faculdade. Então, subentende-se que, no meu ponto de vista, se você já faz o uso de injetável e você já manipula sangue, já processa sangue, uma coisa é emendada na outra, não consegue dissociar. Legalmente, não tem nem argumentos para falar que não pode, não posso fazer, não tenho essa habilidade. E, na verdade, é muito interessante porque a única disciplina que tem alguma restrição é a medicina. É a medicina. Eu vou falar de novo, eu já falei isso na aula anterior, mas eu vou falar de novo, isso vale para vocês. Vamos abrir um grande parênteses aqui, bom parênteses. Isso, pronto. Um grande parênteses. Se você for no médico, o médico te propor a realização de PRP por conta de um problema no joelho, na articulação e tal, aceita, mas ele não pode te cobrar, tá? E isso, gente, não pode te cobrar. Divulguem isso, porque eles cobram fortunas. O mesmo PRP que vocês aprendem nesses cursos que você aplica, que vocês cobram um valor infinitamente menor, os médicos cobram 16 mil reais, 10 mil reais, 12 mil reais para fazer uma única aplicação. E eles estão proibidos disso. Existem vários cabeleireiros, não, mentira. Perdão. Dermatologistas. Mudou o tema. Você confundiu o cabeleireiro com dermatologista. Não, é porque eu vou falar de aplicação capilar. Tem vários dermatologistas que cobram até 3 mil reais. 3 mil reais uma única sessão de aplicação no couro cabeludo de PRP. O mesmo PRP que vocês vão aprender aqui, a mesma coisa, 3 mil reais. Aí sabe o que é melhor? O Rogério, quando teve aquela reportagem lá da Record, o Rogério foi atrás da legislação para ler um pouco, para entender melhor o que é essa questão de que o médico levantou lá, que o PRP é uma questão de teste, né? Não era teste. Era experimental. Experimental. Aí sabe o que é? É experimental para a medicina. No Brasil. Para a medicina no Brasil. Ou seja, tudo que é... Isso está lá na legislação deles. Rogério leu e está lá. Tudo que é experimental, um caráter experimental, você não pode cobrar. Então, o médico que está cobrando essa fortuna, isso vocês deviam espalhar para todo mundo. Porque médico que está cobrando essa fortuna, eles brigam tanto com a gente, eles não podem cobrar R$1. Eles podem fazer, mas eles não podem incluir isso no seu orçamento. Tá. Briga e espalha por isso. Fecha parênteses. Pronto, fechou os parênteses. Enfim, então... A amplitude, vamos dizer assim, do que a gente vai ensinar, né, do que a gente mostra no curso, na verdade, se você é biomédico, se você é enfermeiro, se você é biólogo, você manipula sangue, manda bala, é para você. É para você. Tem uma parte que é específica de odontologia, né? Isso, obviamente, se a gente tem uma formação de odontologia. Então, tem uma parte que é para implantodontia, para regeneração óssea, para cirurgia, mas isso aí é uma fração do todo, né? É uma parte do todo, é uma técnica que também é ensinada. Mas se a gente for considerar isso daqui em volume de conhecimento, é um curso que passa das suas 30 horas de aula. Até na divulgação do site está 25 horas, mas eu fiz a contagem a semana passada, quando estava revendo todo o conteúdo, organizando tudo, dá 31 horas, na verdade. É coisa pra caramba, gente. É coisa pra caramba. São muitos dias você sentadinho com a bunda na cadeira, olhando para a tela do computador para assistir, porque realmente está bem completo. Você vai aprender desde a programação da centrífuga, os detalhes da centrífuga até a finalização, a aplicação e a preservação disso. Realmente ele é bastante completo, né? Não dá para falar que não, né? Mas sabe o que é melhor, gente? O Rogério, ele consegue simplificar. Eu falo Rogério porque ele que monta... Saco, não, ele que monta os slides. A gente estuda tudo muito junto, a gente sempre faz, mas ele monta os slides e ele tem uma percepção, isso aqui não é porque eu estou puxando o saco dele, não. Ele tem uma percepção de sintetizar as coisas que são complicadas de um jeito muito simples. Quem é nosso aluno sabe dessa capacidade que ele tem. Ele pega um negócio que é muito complicado, você pega fator de crescimento, você pega as diferenças que tem entre os vacuotainers, que ninguém sabe explicar direito qual a diferença aqui não é, ele consegue achar, ele consegue explicar e sintetizar isso de uma forma muito simples. Então, nos cursos, vocês vão ver, isso eu posso garantir porque eu já fiz inúmeros cursos, vocês conseguem entender os mínimos detalhes, vocês não vão replicar. Isso é o que eu acho mais sensacional e é o que a gente prega em todos os cursos do Instituto, fazer aluno raciocinar, pensar e não simplesmente replicar a técnica. Então, isso eu posso garantir. Às vezes o aluno fica bravo porque é mais trabalhoso para entender, mas quando ele entende, daí ele domina o assunto de verdade. Não é aquela questão de você faz... Porque você vai encontrar aí, isso é fácil de achar. Você vai encontrar um curso de 3, 4 horas que mostra como você coleta sangue, coloca na centrífuga e aplica. Mas isso aí não faz você pensar. Isso aí você vai ser um replicador de vícios. Se a pessoa te passou a informação com vícios intrínsecos à técnica,
você vai replicar os mesmos vícios da técnica. Sem nem entender por quê. E você não vai tirar o melhor da técnica. Essa que é a questão. Então, a ideia é que você pense, vai dar trabalho para entender? Vai, mas você vai pensar e você vai conseguir desenvolver os próprios protocolos baseados nesses pensamentos. É isso que eu acho que é o justo, eu acho que é o correto, que a gente tem que focar sempre, né? Eu estou olhando aqui por conta de perguntinhas, mas, etc. Ó, eu estava dando aula até agora. Eu entrei em casa e sentei aqui. Tem um assunto que eu estava comentando com os alunos agorinha mesmo, que eu estava falando que era de toxina, e que tem alguns profissionais que eles falam que aplica toxina bem no contorninho labial, aqui para promover eversão labial, imediato. Imediato é aí ridículo, a minha pergunta é, que eu falo que as pessoas precisam perguntar. Na hora eu ainda perguntei, como que é imediato se a toxina, ela não tem efeito imediato? Você precisa, no mínimo, mais rápido que ela seja, você precisa de pelo menos 2 horas para ela começar a ter alguma ação. Vamos supor que ela fosse muito de flash. Você precisaria de algumas horas. Então, o que é que promoveu aquela eversão imediata? Foi a toxina? Foi o volume que você colocou ali. Então, às vezes, as pessoas que não pensam ou que não têm o conteúdo teórico decente numa aula, vai simplesmente aceitar aquela informação porque ele viu que verteu. Obviamente, porque tem volume ali, só que eu colocasse soro, ia ser a mesma coisa. Não é a toxina. Então, esse curso eu posso garantir para você, que dá condições de você raciocinar e entender. Ser enganado, nunca mais você vai ser. E ele está separado em 4 grandes blocos, né? São 13 módulos, na verdade, e são divididos em 14 blocos. Em 4 grandes blocos. O primeiro bloco do curso é a essência do derivado plaquetário. O que é a plaqueta, fator de crescimento, como é que ela é derivada, como você faz a centrifugação, preparamento, não, pelo amor de Deus. Preparação do equipamento, que eu já pensei que preparamento é igual preparação do equipamento. Já juntou tudo. Funcionou. Entendi. Então, a preparação do equipamento, como que você vai fazer a pipetagem, o preparo do material, o preparo do paciente, anestesia do paciente, aplicação no paciente de várias formas, tanto para intradermoterapia, usando também com microagulhamento. Tudo isso vai ser explicado nesse primeiro grande bloco. E depois a gente tem 3 blocos. Eu estou bem hoje. Bom, nem posso falar nada, porque às vezes tenho a poneurose epicraniana, gente, no meio do congresso, quem disse que eu conseguia falar essa palavra? O segundo bloco, ele vai falar de uma técnica de preenchimento semelhante ao MD Codes. Na verdade, é o pré-MD Codes, é o 8-point lift, que é uma técnica também do Maurício de Maio, que deu início ao MD Codes e que a gente adaptou essa técnica para o uso do plasma gel. Então, você vai entender como pegar o material, preparar, fazer a cocção, criar as viscosidades diferentes e fazer as aplicações seguindo um protocolo muito parecido com o Endpoint Lift, que é uma versão simplificada do MD Codes. Do preenchimento, do início do preenchimento. Exatamente. O mínimo para você ter alguma estruturação facial está aí. Para justamente fazer aqueles mock-ups que eu sempre comentei, né? Que você faz o uso do plasma gel sempre para mostrar para o paciente como vai ficar um preenchimento a longo prazo. Então, é um módulo que não é só derivado plaquetário, ele vai falar também sobre técnica de preenchimento. No terceiro bloco, a gente vai falar só de PRF, só PRF. A gente vai afundar no tema, porque o PRF, para o público brasileiro, como a gente comentou no começo, que encara o PRF como uma geração mais nova, ele é muito diferente do PRP no que diz respeito ao seu mecanismo de ação. É claro, fator de crescimento, mas existem diferenças na utilização, no prazo que nós temos para o trabalho, na forma de fazer a aplicação. Então, a gente vai falar bastante do PRF, porque o PRF, como a Beta já falou, a gente usa também para cirurgia, para odontologia, para implantodontia. Então, vamos mostrar a formação do stick bone. Se você trabalha com odontologia, já deve até ter ouvido o termo. Então, o stick bone, por exemplo, fazer os plugs de LPRF, fazer membranas de LPRF, tudo isso para você usar como um agente reparador, um agente de reparação do tecido, né? A gente tem também parte deste bloco, uma parte de venopunção, para você aprender a coletar sangue, obviamente, não adianta você querer aplicar um material que é a base de sangue e ficar dependendo de alguém para vir coletar. Então, tem que fazer parte do seu conhecimento, do seu know-how, a capacidade de venopunção. Você vai conseguir coletar de todo mundo? Não, nem todo mundo consegue coletar, né? Você que o diga que fez um exame há pouco tempo, saiu parecendo uma peneira e não coletou o que precisava. Isso porque é fácil coletar meu sangue. Mas, mesmo que você não goste desta parte, desse item, não deixe, não é algo que te impeça de fazer, porque
No consultório, quando eu faço, até para poder agilizar o tratamento, atender mais pacientes, o que a gente faz? A gente contrata um enfermeiro pro dia, para passar o dia no consultório. Isso não é difícil, isso é de praxe, isso é comum para eles, tá? Você paga o dia do enfermeiro, que não é um valor absurdo, não é impraticável para você ter no consultório, e você contrata ele ou por período ou o dia todo. Então ele fica coletando para você e já te entrega o sangue pronto, você só aplica. Então, enquanto você está aplicando um, ele já está coletando o outro. A sua produtividade aumenta, o que justifica ainda mais, às vezes, você contratar alguém para fazer essa parte da coleta. Então, se você não gosta, não se preocupe, porque não é o limitante para o seu tratamento de agregado. Sim, mas num dia a dia que você vai atender um paciente no dia, não vale a pena, às vezes, chamar alguém, pagar a diária de um enfermeiro, sendo que você pode coletar e você consegue fazer, né? Então, mas você tem que saber, né? Faz parte daquele conhecimento mínimo necessário para você saber. A última parte do curso é justamente a parte que vai associar peeling com agregado plaquetário. É sensacional esse peeling. Eu falo que é sensacional, porque a gente nomeou como um peeling bioestimulador, mas isso não existe. Isso aqui é meio que para ser didático até para os alunos, porque o peeling que a gente trabalha, ele não descama. Se você não aplicar uma preparação antes, é um peeling que ele nem descamar, de fato, não descama, só que ele tem ação direta em derme, ele estimula o colágeno. Por isso que ele é considerado o laser dos peelings, para vocês terem uma ideia. Então, quando a gente está trabalhando com o PRP, que tem todos os fatores de crescimento, ou PRF, que tem todos os fatores de crescimento, que vão ajudar a estimular a produção de colágeno, produção de elastina, aumentar a hidratação, aumentar a microcirculação periférica, que é um problema sério do envelhecimento, porque diminuindo a microcirculação periférica, o que acontece? Diminui a chegada de oxigênio nos tecidos, diminui a quantidade de sangue que chega nos tecidos, então você fica com uma pele mais opaca, mais branca. Então, quando você trabalha com os agregados plaquetários, que já traz tudo isso para você, aumento de microcirculação periférica, vai trazer mais oxigênio, mais nutriente, mais hidratação, aumento de colágeno e elastina, e toda a reestruturação, quando você associa isso com um peeling, peeling vou pôr entre aspas, porque peeling significa descamar. Este não necessariamente precisa descamar. Então, o seu paciente pode fazer em qualquer época do ano, qualquer fototipo, você pode fazer esse fototipo ou falo tom de pele. Você pode fazer esse peeling. Então, paciente que já vê resultado só com agregado plaquetário, ele vai ver nitidamente e você vai conseguir agregar valor ao seu tratamento adicionando esse peeling que a gente chama de peeling bioestimulador. Na verdade, ele trabalha em dois planos, né? Se você for imaginar que o peeling vai trabalhar numa porção mais superficial da derme, o PRP, o PRF, o agregado plaquetário, vai trabalhar num plano mais profundo. Então, um acaba acrescentando informações ao outro. Isso é um aspecto muito bacana, né? A pele fica ótima, gente. O curso todo, a descrição do curso todo, ela está nesse site aqui, olha, institutovelasco.com.br/PRP, ou nos comentários que eu acabei de colocar no chat, que é essa parte que eu estava penando para fazer. Você pode acessar lá e você vai ter a descrição de todos os cursos, de todas as modalidades. E ele vem em dois formatos. Às vezes você já trabalha com agregado plaquetário, você já tem um conhecimento, você quer aprimorar o seu conhecimento, você quer conhecer a técnica de peeling, você quer conhecer o plasma gel. Então, às vezes, só o curso online é o suficiente, você já vai ter todo esse conhecimento, já dá para desenvolver, já dá para turbinar o que você já faz, né? Então, você consegue turbinar o que você já faz. Mas aí sempre tem aquele pessoa, e a gente já viu até comentários assim, poxa, eu preciso da prática. Pois então, se você precisa da prática, a gente tem programado até o final do ano, não é agora, não é mês que vem, até o final do ano, nós temos 3 dias programados, não é 3 dias, desculpa, 3 grupos programados para fazer a parte prática. O que é a parte prática? São 2 dias de atividade, Nesses 2 dias você vai fazer o quê? Venopunção em todos os pacientes que vão aparecer para fazer o tratamento, né, que já são pré-selecionados. Você vai fazer o trabalho dos 3 principais agregados plaquetários. Você vai aprender o PRP, vai fazer a venopunção, coleta, processamento, preparar o PRP e aplicar usando uma técnica de microagulhamento, usando uma técnica de intradermoterapia e usando eventualmente cânula. Você vai ver todas as opções possíveis de aplicação. Daí você vai fazer outro paciente usando o PRF, que tem um ciclo mais rapidinho, mas vai poder usar com cânula, vai poder usar com agulha, vai entender como é que funciona isso. Vai pegar um outro paciente para fazer o plasma gel, vai coletar o sangue, vai fazer o processo de cocção, vai fazer o enriquecimento desse material usando o agregado plaquetário com fatores de crescimento, preparar
o seu gel de acordo com a consistência indicada para cada local e praticar um caso de full face, né, vamos dizer assim, usando o plasma gel. Então, de fato, você vai acabar pegando todas as técnicas. Podia ter colocado o caso da Kilvia aí para mostrar, que foi o caso que eu fiz uma demonstrativa de um curso desses de agregado, que a gente fez na secretária lá do hospital, na recepcionista do hospital. Eu fiz, ela não tinha mento, não tinha nada. Eu fiz todo o caso dela com plasma gel, para vocês terem. E isso derivou para o quê? Obviamente, ela gostou do resultado e foi fazer preenchedor. Porque tem muitos pacientes que eles ficam com medo. Porque eu vou fazer vou ficar bochechuda, porque eles não entendem que para estruturar a olheira, a gente precisa colocar nesta região paranasal aqui do osso zigomático. Aí eles acham que vou ficar bochechudo. Então, com o plasma gel, você consegue simular mais ou menos isso. E aí eles vão ver que não vão ficar bochechudo. Quando a gente precisa colocar aqui na parte lateral, pré-auricular, todo mundo, se desse para ser 150% dos pacientes iam ser, eles acham que vão ficar com o rosto redondo, e não fica com o rosto mais fino, ele promove o efeito de estruturação. Você consegue tirar esses estigmas do paciente com o plasma gel, e na maior parte das vezes eles fecham para fazer o preenchimento. E além disso, além de participar do ao vivo e ter o acesso por um ano, você tem acesso por um ano ao material, então acesso à nossa plataforma. Durante um ano, você manda suas perguntas, manda dúvida, participa do grupo de WhatsApp, de um dos grupos do WhatsApp do Instituto, para tirar suas dúvidas realmente, porque esse é o objetivo. Não adianta a gente querer colocar informação por partes. Então, a ideia é que durante todo esse ano, você tem, de fato, toda a informação e todo o upgrade que for feito neste curso, você vai ter acesso. Então, se daqui, sei lá, 6 meses a gente modificar um módulo ou acrescentar algum conteúdo nesse módulo, você vai ter acesso. E, além disso, né, como um extra nessa situação toda, a gente colocou lá todas as lives, vídeos, informações, todas as videoaulas que nós fizemos do tema. Então, aulinhas avulsas. Então, você vai entender sobre anestesia extraoral, por exemplo. Você vai aprender sobre a técnica da Cleópatra, o que tem de diferente na técnica dela. Você vai entender qual que é o efeito esperado daquele material dentro da pele, por exemplo, que a gente consegue entender a diminuição de poros, diminuição de todas a melhoria de fato que acontece em derme. Então, existe várias informações lá. Todas as aulas que a gente faz aqui nas lives, aqui no YouTube, se você está aqui no YouTube, ou que a gente faz eventualmente gravada ao vivo, em algum evento a gente grava muitas dessas aulas, vai estar lá para você. Tem também do sistema Arthrex, que a gente fez uma live agora. Muito legal, sistema fechado. Que é um sistema fechado, então já tem, entre a live e a demonstração, são mais de 3 horas de conteúdo. Então, assim, é muita coisa que você tem acesso de fato. E vai ter mais conteúdo durante o ano, com certeza, né? Muito bem, pessoas, era isto. Espero encontrá-los em breve. A gente não encontra online, né? Mas eu espero encontrá-los em breve no suporte, no WhatsApp, ou pessoalmente, online, em maio. Ou ao vivo. É isso aí, eu agradeço a presença de vocês. É 10 horas da noite. Quem que começa a live às 9? A gente começa a live às 9. Isso sempre. E é isso aí, gente. Muito obrigado. Até uma próxima. Pela companhia. O link está aqui, ó, tá direitinho. Se você está chegando aqui no YouTube, acessa pela descrição do link, da descrição do vídeo, que lá tem informação direitinho. Você vai acessar a página de compra, tudo certinho. É isso aí, gente. Então, tchau. Até a próxima. Vejo vocês logo.